Bom, Silas, você não tem o Caio César suspenso, né? E tem essa possibilidade da saída também do Fábio Sanches de não jogar. O que você pode colocar de novidade no meio de campo para a vaga do Caio César e na zaga? Quem que pode substituir o Fábio? Na verdade, a gente, em primeiro lugar aí, confraternizar aí com o Fábio ou se entristecer com ele, né? Por esse momento da perda do pai. E a gente foi muito repentina a coisa, né? Ontem ele me ligou e então a gente quer deixar aqui o nosso carinho, o nosso abraço. É um menino sensacional, nota 1000, que não só dentro do campo está mostrando o valor que tem, mas fora do campo também. Então a gente queria aí solidarizar, né, com ele nesse momento difícil. A questão da armação do time, nós treinamos algumas formações ali, porque eu não sei como que o Jorginho vem, né? Porque ele está sem o Jorge Henrique, né? Está sem o Jorge Henrique, o Luan aparentemente deve jogar, ele está sem o Jorge Henrique, é suspenso, então ele tem lá o Pikachu que pode fazer essa função, ele tem o Éder Luiz também, que são os que estavam fazendo. Ele pode de repente entrar com dois volantes. O William casou e por isso não foi para o último jogo. O William é o volante que ele trouxe. Então ainda não sabemos qual que é a ideia dele. E aí, de acordo com isso, a gente vai formar aqui nosso plano de jogo, né? Por isso que eu testei ali algumas situações, para se eles vierem de uma forma ou de outra. Ele estava jogando num 4-4-2 no Los Angeles, né? Mas aí agora com a ausência do Jorge Henrique, eu não sei assim exatamente o que ele vai fazer. Mas quem pode ser o substituto do Caio? Então, tem que segurar, né? Porque a gente também, como eu fui obrigado a fazer esses testes de formação, ele provavelmente também está na dúvida lá com relação àquilo que a gente pode fazer aqui. Então vamos deixar, de repente a gente consegue surpreender com isso e espera não ser surpreendido, né? Pois é, Silas, até dentro desses testes que você fez hoje aqui, dá para imaginar de repente, até você falou sobre isso depois do jogo, né, na terça, uma possibilidade do Renato ser deslocado ali para o meio campo, que já fez essa função aqui no Avaí, com o alemão jogando na lateral direita, e aí até você não mexe muito naquela estrutura que você fez nos 2 últimos jogos e que até vinha funcionando, com um meio de campo um pouco mais preenchido. Ou você pode, de repente, um outro teste que você fez foi exatamente com o Tauan, que você citou na terça-feira, que é um jogador que tem mais força para ajudar na marcação. Então, tem sim essas possibilidades. Hoje a gente vai assistir mais jogos do Vasco com essas formações diferentes, sem o Jorge Henrique. Ele já jogou sem o Jorge Henrique no campeonato, então a gente vai estar analisando para ver o que mudou, se ele obteve bom resultado, porque às vezes a gente busca também naquilo que a gente já fez e deu certo, e num momento como esse, meio que de emergência, repetir. Então, vou assistir junto com o Paulo mais alguns jogos do Vasco para a gente, sim, finalizar aqui a nossa ideia. Silas, queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade que é enfrentar o Vasco, que é o líder, que tem um orçamento muito maior, mas mesmo assim não é um time imbatível, né? Porque até vem de uma derrota e o Avaí de uma vitória, os momentos são diferentes. É a Série B, né? A Série B a gente tem que ter muito cuidado. Você vê que o Jorge, ele trouxe esse menino William justamente pensando nessa questão não só de Série B, mas de dar uma rejuvenescida também no grupo, porque os jogadores mais experientes sentem também com essa maratona. Então tem essa questão da Série B, você ter jogador também de Série B. Às vezes o time tem muitos craques, mas a Série B é diferente, ela é corrida, ela é mais pegada, ela é mais fechada também.
e se usa muita velocidade, então às vezes só na técnica não dá para se formar um trabalho, né? E agora o Vasco vem aí na frente, desde que iniciou o campeonato até agora, é realmente um time muito forte. Eu acho que, tenho quase certeza que fora de casa eles não perderam ainda, né? Eles perderam para o Atlético Goianiense, mas o jogo foi em Cariacica, né? Não foi lá era mando do Atlético, mas foi em Cariacica, não foi lá em Goiânia. Então, Cariacica aqui é Espírito Santo, né? Então, fora de casa eles têm mantido assim, um bom rendimento. Então a gente tem que estar atento a isso também e pensar, estava até falando hoje ali com o Evandro, eu acho que antes da gente pensar em ganhar do Vasco, qualquer coisa, a gente precisa cimentar o nosso trabalho, continuar cimentando o nosso trabalho, que é o que eu tenho falado para eles todo dia, sabe? Depois do jogo do Tupi, eu falei, a gente precisa dar um salto. E o salto é onde? É na questão mental. Se a gente perdeu o Caio César por um cartão bobo, o Renato tomou um cartão por reclamação, o Jajá estava entrando numa confusão ali desnecessária, então isso, a gente não pode gastar energia com coisa paralela, a gente tem que gastar energia jogando, trabalhando, fazer o que depende da gente. O que não depende da gente, se o árbitro marcou, não marcou, se o jogador provocou, não provocou, a gente não pode, a gente tem que focar aqui, porque a gente está subindo, mas não podemos retroceder. Você pode manter o esquema ali, povoando um pouco mais o meio de campo, né? Ou você pode colocar mais um atacante e voltar para aquele esquema que você estava utilizando com 3 jogadores um pouco mais adiantados, mas voltando também um pouco para ajudar na marcação. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre o que o Avaí ganha com essa formação que você estava usando antes de povoar um pouco mais o meio de campo, o que o Avaí ganhou com essa nova formação, esse paralelo para saber o que o Avaí ganha e o que perde em cada formação. A mudança, eu acho que ela teve a ver também com a questão da maratona, porque no 4-4-2 ou no 4-2-3-1, os 2 extremos das beiradas, no caso aqui estava jogando o Tauan e o Romarinho, eles sofrem muito, porque tem que correr muito. Então você tem que fazer quase que 80 metros ali, ainda fechar para o meio. Então a mudança também, ela também foi devido a essa questão. Agora o Vasco também, ele tem muitas variações. Então, por isso que a gente aqui, assim, treina alguns sistemas e fica na expectativa. Amanhã nós vamos saber, a hora que chegar a formação pra gente, o que de fato o Jorginho vai fazer. Porque quando está o Éder Luiz, ele não tem jogado pela esquerda. E o Pikachu também não tem jogado pela esquerda. O Jorge Henrique tem jogado pela esquerda. Então agora, com a entrada de um desses dois, de repente ele transfere o Nenê um pouquinho mais para o lado esquerdo, porque ele está jogando com um lado cego. O lado cego dele é o direito. Por quê? Porque o Madison entra muito, lateral direito. O Madison passa muito. Então tudo bem ficar com aquele lado ali aberto. Aí você protege o outro lado, e esse lado aqui com o Leandrão e o Nenê, e o Madison faz ali as ultrapassagens, e o Júlio dos Santos, quem estiver pela direita, faz a cobertura. Agora, sem o Jorge Henrique, é aquilo que eu falei, ele pode entrar com 2 volantes, aí ele muda um pouco a característica do time dele, ou ele entra com o Éder Luiz ou o Pikachu pela direita, e aí fortalece um pouco mais o lado direito. Então tudo isso a gente só vai saber ali, porque ele vai treinar daqui a pouco aqui, mas ele vai fazer 1, 2 toques só e mais nada. Eu falei, você não vai fazer nem bola parada, Jorginho? Ele falou, não vou fazer nem a bola parada. Eu ia lá, ficar junto com você lá, não vai fazer nada, então não vai dar para ver nada qual que é a ideia dele. Mas a gente se conhece também, conhece os jogadores, as características. Acho que isso assim, é um pouco que pode ajudar a gente, mas não ajuda muito também. Só voltando à questão ali da zaga, né, com essa ausência que deve acontecer, você deve de repente dar uma nova chance ao Célio Santos, que vinha participando. Não, aí fica 2 canhotos na zaga, né? Não, sim, e aí você pode voltar com o André Santos? Então, que é a dupla que vinha jogando eu um pouco tenho, mais na temporada? então eu tenho o André Santos, eu tenho o Renato, chegou. Renato, nós temos o Lucas Fernandes e o Lucas Coelho, né? Aí no jogo a gente chama Lucas, você não sabe quem que olha pra você. E agora tem 2 Renato, então o Lucas Coelho ficou só Coelho agora. Então é o Coelho, né? Porque você chama, os 2 estão em campo, geralmente fim do jogo estão os 2 em campo. E aí tá confundindo pra caramba. E agora, se jogar o Renato, vão ser 2 Renatos.
Então eu tenho a possibilidade de voltar com o André, porque já estava jogando também, com o Gabriel ali, e tenho a possibilidade de estrear o Renato também, que também já está bem, estava jogando lá, Lituano, também está tranquilo. Tem características interessantes e também está aí, né? Treinei, assim, utilizei os dois ali para eles entenderem bem qual que é o funcionamento e aquele que a gente escolher espera que ajude a gente. Eu sou da força do Vasco fora de casa, em compensação o Avaí em casa também só perdeu uma, né? Pode deixar isso, os fatores podem deixar o jogo mais equilibrado? Acho que esse fator está fazendo diferença na campanha do Avaí? Vasco e Avaí sempre fizeram jogos interessantes, tanto aqui como lá no Rio, né? Então, é um jogo de duas equipes que estavam na Série A o ano passado, então já estavam se enfrentando na Série A. O Avaí, sempre que joga aqui, eu já disse isso para vocês, eu vim jogar aqui contra o Avaí, é difícil jogar contra o Avaí aqui, então isso é uma coisa que a gente não pode perder. A gente tem que manter isso com a cabeça bem no lugar, né? Não sair do jogo, né? Se por acaso houver uma marcação que a gente acha que não foi a correta, ou sei lá o quê, não sair do jogo com relação à provocação, esse tipo de coisa, né? Então tudo isso a gente está tentando cuidar para que eles possam fazer um grande jogo. Alguns jogadores voltaram a ter oportunidades, então ajudando, estão rendendo. A ideia é essa. Silas, já foi citado aqui sobre a questão do orçamento, né? A gente vê uma disparidade muito grande na Série B, por exemplo, com o Vasco, com o Goiás, com o Bahia, que até não fazem uma campanha tão boa, mas que tem muito mais dinheiro para gastar, por exemplo, do que o Avaí. Você conversa também com os teus amigos do futebol, o próprio Jorginho que você já citou, essa dificuldade, essa diferença de valores que recebem os clubes na Série B. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Vasco está para fechar com o Leandro Damião agora, né? Um jogador que até um ano atrás, 2, estava sendo pretendido pela Juventus. Então, mas, como eu disse para vocês, a gente não pode mentir para o torcedor e vender uma ilusão ou vender alguma coisa que a gente não tem. Por isso que a gente está indo jogo a jogo. A gente tem condições de ganhar do Vasco? Tem. O Vasco pode vir aqui e ganhar da gente? Também pode. Mas a gente tem que estar focado no nosso objetivo. Eu disse para eles que a gente ia lançar uma flecha e até o final do ano essa flecha ia encontrar vento, ia encontrar problema, ia sair um pouquinho para cá, sair um pouquinho mais, ela não pode perder o rumo que é o final do ano. Então, a gente está crescendo, não pode ficar voltando na página que a gente já leu. Então, algumas questões nós estamos acertando dentro do campo, né? A questão da desatenção já melhorou muito nesse jogo que passou. Ainda tomamos um gol que poderíamos ter evitado. Quer dizer, então, aquilo que eu falei para vocês, eu estou assim, cobrando o detalhe. Mas estava 3-0, e daí? Estava 3-0, se a gente não toma aquele gol, a gente está com um gol a menos do que aquilo que a gente tomou. Se a gente não tivesse tomado aquele gol, a gente estava zerado. Então tudo isso lá na frente pode ser importante para a gente. O Caio César, a bola estava no chão, o cara preparado para bater a falta, ele foi lá e pegou a bola com a mão. Não sei o que ele pensou ali. O juiz foi lá e deu um cartão amarelo para ele, já tinha 2, ficou fora do jogo, no momento que ele também estava crescendo. Quer dizer, então tudo isso assim são detalhezinhos que às vezes o jogador não está 100% focado nele, mas a gente tem que estar. Então é nesse sentido que a gente vai encarar esse jogo e sem vender ilusão nenhuma para o torcedor. Agora o torcedor também está vendo que a gente está progredindo e que o momento de reestruturação, que pode combinar com acesso, pode, mas ainda é um momento de reestruturação, ele não pode também fugir da realidade. Com um orçamento menor, com um orçamento maior, o que for. O momento agora é de se estruturar mesmo, se estruturar para o que virá pela frente, porque o jogo do Paraná não vai ser menos difícil do que o de amanhã. Então, nós temos esses 2 desafios agora para subir na tabela. Nunca vamos jogar para empatar, que não é a minha forma de trabalhar, vocês já sabem, mas esses 2 jogos são fundamentais para a gente subir na tabela.
Silas, sobre João Felipe, Rafinha, Judson, Lucas Sá e o Romarinho, algum deles deve ser liberado para esse jogo, pelo menos ficar à disposição? O João e o Júlio estão convocados. O Braga sentiu um desconforto no adutor, está fora. O Rafinha ainda não está 100%, também está fora. O Romarinho, acho que semana que vem já começa a trabalhar com a gente. E o João tomou uma pancada lá muito forte no treino, o João Paulo, e não vai estar para esse trabalho de amanhã contra o Vasco, que está fora também. Mas o João aparentemente é um processo mais inflamatório, que tirando ali a dor e a inflamação, ele já vai estar bem, não tem lesão, não tem nada. O Chapecó também está, ele voltou, estava treinando com a gente, e assim, está naquele processo ainda de recuperação, acho que do meio já para ficar bom. Acho que ainda não. Até poderia, mas não posso correr um risco, sendo que eu tenho outros jogadores agora com mais ritmo de jogo. O João faz, o último jogo dele acho que foi contra o Guarani da Palhoça aqui, né? Ou contra o Juventus aqui, ou contra o Bragantino aqui, Guarani ou Bragantino, foi um desses jogos aí. Então, faz bastante tempo, mas fez o jogo treino contra o Ercílio Luz, foi bem, fizemos 2 tempos de 30 minutos, então acho que tem que ir inserindo ele aos poucos, é um jogador que pode ajudar a gente, mas precisa estar 100% também. Beleza? Boa.